Em setembro, o Supremo Tribunal Federal concluiu um julgamento que começou em 2021, o do marco temporal. Por 9 votos a 2, os ministros rejeitaram a tese de que os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras habitadas por eles até 1988, data de promulgação da Constituição Federal. Uma semana depois, o plenário do Senado aprovou um projeto que vai no sentido contrário e retoma a tese do marco temporal. O texto aguarda a sanção do presidente Lula. O Senado deverá avaliar outro tema que está na pauta do STF há 8 anos: a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. A retomada do julgamento sobre o assunto, em agosto, reacendeu o debate no Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que aponta em outra direção e criminaliza a posse e o porte de qualquer tipo de droga, independente da quantidade. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que altera as regras para pedidos de vista de processos que tramitam no Supremo e também limita as decisões monocráticas de ministros da Corte. O Senado poderá analisar uma outra proposta apresentada em 2019 pelo senador Plínio Valério, que estabelece mandato fixo de 8 anos para ministros do Supremo. Em entrevista ao programa Argumento da TV Senado, ele disse que o momento é favorável para a discussão da proposta. Dessa vez pegou vento. Por quê? Porque o presidente, Rodrigo Pacheco, assumiu a postura de que ele também quer isso. Pelo Twitter, o ministro Gilmar Mendes reagiu à proposta. Agora ressuscitaram a ideia de mandatos para o Supremo. Pelo que se fala, a proposta se fará acompanhar do loteamento das vagas em proveito de certos órgãos, escreveu ele. E continua: após vivenciarmos uma tentativa de golpe de Estado, por que os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo? E neste momento de relação difícil entre Congresso e STF, os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes estiveram no plenário da Câmara para participar da sessão que comemorou os 35 anos da Constituição. Nós temos que estar, em que pese eventuais divergências que são naturais na democracia, nós temos que estar unidos na defesa da democracia. Após a sessão, o presidente do Senado descartou uma crise entre os poderes e defendeu a autonomia do Legislativo. Não há absolutamente nenhum tipo de afronta, tampouco de enfrentamento ao Poder Judiciário ou ao Poder Executivo em relação àquilo que aqui debatemos. Então, quando se fala nessa pauta que interessa ao Poder Judiciário, como é a das decisões monocráticas que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e a própria discussão sobre o tempo fixo de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, basta identificar as ideias individualizadas, né? É interessante termos uma regulação em relação a decisões monocráticas para aquilo que seja o mais sagrado do Supremo, que é a sua colegialidade prevalecer. Não é nada irracional, não há nada irracional nisso, como também não há em relação aos mandatos fixos que são adotados em outros países, que há uma tese defendida por diversos setores, inclusive do próprio Poder Judiciário. Então é uma discussão absolutamente natural, que não constitui nenhum tipo de afronta ao Poder Judiciário ou ao Supremo Tribunal Federal.